um dos roteiros de física, tá? Que vai, eu vou falar ainda de associação na aula teórica, né? Então, eu vou usar por enquanto esse carinha aqui, tá? Vocês vão acessar esse link aqui pra gente. E vocês podem olhar que o Bernoulli ele adaptou um simulador que tem um, que você pode no livro de vocês pede para acessar um código, um R Code, para ter acesso ao simulador. Mas vamos trabalhar com esse aqui que a gente já está acostumado, tá? É praticamente a mesma coisa, tá? Aí tem como fazer as alterações que ele está pedindo. A parte um, né, são dois circuitos em série, tá? Isso aqui não é paralelo não, porque ele fez ele fez um gato aqui, ó, tá? Ele fez passou aqui uma coisinha aqui do lado aqui, ó. Então, tá? São dois circuitos. Eu adaptei, tá? Um é em série, tá? Parte um e parte 2 porque nem tem parte um e parte 2, né? Isso aqui é só a parte um. São dois circuitos, só para você ver o que vai acontecer aqui. E o último, tá certo? É, que eu tirei o circuito real é esse daqui, que está no livro de vocês aí. Tá aqui o simulador que eu vou usar. E aí é uma associação em paralelo. Aqui tem parte 2 e parte 3. São associações em paralelo. Uma com duas lâmpadas e uma com três. Só isso. Tem umas perguntinhas aqui, algumas coisas que eu peço você fazer. Altera isso, altera aquilo, para ver o que acontece e anotar. Beleza? Vamos ver que não vai ter dificuldade nenhuma em acessar isso aqui e fazer o que a gente tem feito aí. Tranquilos? Beleza? Então já temos quatro roteiros aí, tá? Vocês viram que é muito simples tudo aqui, né? Tô pedindo canudinho, bombril, pilha, tá? Não tem erro não, beleza? Aí depois eu vou passar, vou montar uns simulados aqui, ó, para vocês sobre a parte de conta mesmo, né? Que vai cair na prova. Tranquilos? Beleza? Bem, tá aí o simuladorzinho, tá? Eu vou resolver alguns exercícios, discutir algumas coisas, vocês vão tirar de letra esse esse material de vocês, aí, beleza? Bem, eu fiz o seguinte, eu selecionei alguns exercícios aqui pra gente resolver sobre resistores. Como no livro de vocês está tudo junto, né? Eu falei que eu ia montar um negócio aqui separando os assuntos um pouquinho, porque tá os três assuntos tudo no mesmo capítulo, tá? Então eu já fiz associação em série, colocando três lâmpadas, tá? Isso aqui eu tirei do livro de vocês, tem um esqueminha aí muito bom, né? Que pega a associação em série e fala o que, que tem de importante aqui em série e do lado aqui em paralelo, beleza? Então esse esqueminha tá muito bom, tá? Então em série a gente sempre soma as tensões dos resistores, em contrapartida lá no paralelo não, a gente não soma elas porque elas são todas iguais, tá? E a corrente no circuito em série ela é igual em todos os resistores, né? E lá no paralelo não, não são iguais, eu tenho que somá-las lá. Então, né, toda vez que não são iguais eu tenho que somar, beleza? E quando eu faço uma associação em série, eu estou querendo a maior resistência possível. Quando eu faço em paralelo, que é o nosso circuito interno, o circuito da nossa casa, por exemplo, eu estou querendo a menor resistência possível. Beleza? Por quê? Porque eu quero que entre o máximo de corrente possível na minha casa, né, e minha conta vai ficar bem alta, né? Em paralelo, também falei, o esquema é exatamente o mesmo, né? Associação em paralelo, né? Por isso que a tensão é a mesma em todas e você tem que somar as correntes aqui, tá certo? E aqui você sempre vai, na hora de calcular essa resistência, ela sempre vai dar a menor possível, tá? Porque corrente é máxima no circuito em paralelo comparado com em série, beleza? Aí eu coloquei alguns circuitos aí pra gente resolver, tá? Alguns eu já até resolvi, tá certo? Alguns eu já até resolvi aí. Esse aqui eu não resolvi não, né? Vou pegar o mais tranquilo aqui para resolver. Vão graduando aos poucos aí. Bem, como é que funciona na prática, né? Que até agora eu fiquei muito na teoria, mas assim,
Eu construí a teoria usando o simulador. Então, eu construí essas lâmpadazinhas aqui, só que eu fazia só circuito em série ou só em paralelo, para a gente ver bem. Aqui já é um circuito misto, né? Um circuito misturado. Estou misturando algumas características aqui, ó, do circuito em série e do circuito em paralelo, beleza? Estou misturando algumas características aí. Então eu tenho aqui no meio, ó, esses dois aqui, ó, o B e o C, as duas lâmpadas, B e C, estão em paralelo, né? Tem essas características aqui. O que, que elas têm? A tensão é igual nas duas, né? A corrente total é só você somar as duas que estão passando aqui, né? Esse conjuntinho, essa parte aqui do meio é que tem menor resistência, tá certo? Então eu coloquei uma lâmpadazinha aí de uma pilha de 3 volts, uma chave, tá? CH. Tá vendo que nem sempre eu especifico, eu só ponho o símbolo. Então uma chavezinha CH e coloquei 4 lâmpadas de mesma resistência, tá? Então você sabe que a corrente elétrica, se alguém perguntar corrente, o sentido convencional é esse aqui, ó, saindo do polo positivo. Se alguém perguntar qual que é o sentido real, né, aí já é o sentido dos elétrons, né, e elétron sai da parte negativa. Tá? Então aqui são os elétrons, beleza? Então aqui são os elétrons e aqui é a própria corrente. Tranquilos? Então tá aí. Tá aqui a corrente, então vamos pensar na corrente. A corrente vai sair aqui quando eu fechar essa chave aqui, que ela vai sair, né? Lógico. Fechei a chave, ela vai sair, vai andar no circuito todo aqui, vai passar na primeira lâmpada, né? Como a corrente não dividiu ainda, então quer dizer que bateria, né? A bateria aqui, os volts aqui, está em série com a primeira lâmpadazinha aqui do lado de cá, ó, a D. Quando chega aqui que tem uma divisão, ó. Tem uma divisão da corrente aqui. Como as duas resistências são iguais, eu sei que a metade da corrente vai subir e a outra metade, nem sempre é simples assim, né? E a outra metade da corrente vai descer, tá? Mas é bom que fica bem didático aqui, né? Fica, como as duas resistências são iguais, as dificuldades são iguais, então metade da corrente sobe, a outra metade desce. Então, passa metade da corrente na de baixo, na de cima, junta de novo aqui depois. Ó. Então essas duas aqui já não estão em paralelo com o resto do circuito. Como a corrente dividiu para passar em uma e em outra, elas estão em paralelo entre si, né? Aí de novo junta a corrente aqui, junta a corrente aqui e ela passa na lâmpada A. A corrente volta a ser aquela de antes. O Carlos. Oi, amigão. Nesse caso, não vai ter perda de energia, né? Por Bem, exemplo, ela não dissipa um pouquinho, não? deixa eu aumentar meu áudio aqui que tá ruim. Não vai ter perda de energia. É, tipo, na hora que ela vai pra lambda, ela meio que não dá uma perca pro meio, dissipa um pouquinho, né? Entendi. Eu tava querendo fazer essa observação, essa. Bem, tem uma coisa aqui porque eu ia deixar um pouquinho para depois, para não ficar muito teórico, sabe? Mas a corrente, o que, que é corrente? Eu acho que essa parte mais importante. Eu acho que eu sei que tem uma parte aí que você tem que aprender, óbvio, né? Resolver esse tipo de exercício na para Enem e tudo mais, mas isso aqui vai dar uma compreensão vai facilitar a nossa vida. Quando eu falo de corrente, vou colocar aqui uma corrente qualquer, por exemplo, 3 amperes. Eu estou falando justamente o que? 3 coulombs por segundo. Então eu estou falando de 3 coulombs, que é uma quantidade de elétrons que está passando por segundo. Aí você perguntaria, mas calma aí, cadê a energia aqui? Ah, tá. A energia está aqui, ó. Quando eu falo que eu tenho uma bateria de 3 volts, eu estou falando que eu estou fornecendo 3 joules de energia para cada 1 coulomb. É isso que significa volts, né? Aos 110 volts da minha casa. Então, eu estou falando de joules, que é energia, né? Que é energia por carga, por coulomb, por 1 coulomb.
Então aqui, ó, quer dizer que você tem uma carga movimentando e aqui você tem a quantidade de energia que você está dando para cada uma das cargas. Então se a sua corrente são 3 coulombs, né? E se você está dando para cada um deles 3 joules, então uma coisa é a quantidade de elétrons que estão passando lá. São, digamos assim, 3 coulombs, né? E outra pergunta é qual que é a quantidade de energia que elas estão tendo. Então aqui seria, né, 9 joules. Opa, seria 9 joules de energia. Por que, que são 9, né? São 3 coulombs que estão circulando por segundo no circuito. E para cada um coulomb você está dando 3 joules. Então, como tem 3, vai ter 9 coulombs circulando por segundo. E joules circulando por segundo é potência. A potência que é energia por tempo. Então, eu tenho no circuito 9 joules. Nossa senhora, que coisa estranha aqui. 9 joules 9 joules de energia elétrica, que está sendo convertida em luz, é um pouquinho de calor, porque toda energia, sempre o aparelho sempre aquece, né? Mas assim, isso aqui seria a coisa mais importante para vocês perceberem. Então, quando eu falo que a corrente divide, o que está dividindo é a quantidade de cargas, né? Um coulomb e meio indo não sei para onde, às vezes um coulomb e meio indo não sei para onde, né? Então, cada coulomb transporta uma certa quantidade de energia, né? E é essa energia que está ficando nos dispositivos, que está ficando nas lâmpadas, certo? Então, quando eu mostro esse circuitozinho aqui, ó, eu vou calcular a corrente dele, volto e faço essa análise. Então, o que divide aqui são os coulombs. Agora, desses 3 volts aqui, que significa 3 joules por, por coulomb, perdão, por coulomb, uma parte desses 3 joules, né, que estão saindo aqui, ó, já ficou aqui. Não sei se é 3 joules, né? Para serem 3 joules teria que ser um coulomb só. Eu chegar à conclusão que a corrente aqui é só 1 ampere. Não sei ainda qual é, eu vou calcular. Mas da energia que essa carga saiu aqui, ó, ela já deixou um pouco aqui, ó. Quando ela divide e passa na de cima e na de baixo, ela deixa mais um pouco de energia na de baixo, mais um pouco na de cima. Aí ela junta aqui, ela já deixou energia em 3 lâmpadas. Se é um coulomb, continua sendo um coulomb. Mas já deixou, sei lá, um joule aqui, meio ali, tá sobrando não sei quanto para cá, entendeu? Então quando ele passar aqui, ele deixa o resto da energia. Então chega do lado de cá a mesma quantidade de carga, só que ela vai chegar zerada de energia, ó. 0 volts. Ela vai sair de um polo de 3 volts, vai perder essa energia e vai voltar zerada aqui, ó. Mas a quantidade de carga de coulombs, né? Porque um coulomb é uma quantidade, é uma certa quantidade, um certo número de elétrons. E elétrons é uma massa que você não pode perder. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então você não pode perder coulombs, mas você pode perder a energia, perder não, né? Distribuir as energias, perder da ideia de que eu não sei para onde foi. É, eu posso distribuir a energia que cada coulomb está carregando ao longo do circuito. Beleza? Melhorou um pouquinho, Joaquim? Vai ficar melhor quando eu calcular a corrente aqui. É, melhorou, Carlos. Obrigado. Aí juntou a corrente, passou aqui. Aí o que eu ia comentar era o seguinte: a lâmpada A está em série com a lâmpada D. Né? Eu quero abrir a cabeça de vocês nesse seguinte: tem maneira, não. O que está em série? O que está na sequência ali, está um do lado do outro. Não, não é só isso. Né? O que define um circuito estar em série ou não é mais fácil eu enxergar no circuito simples, igual esse aqui, ó, do que depois eu tentar enxergar no circuito mais complexo, com mais cargas. Então deixa eu pegar um mais simples, né?
Entender que os resistores, as TVs, geladeira, enfim, lâmpadas que tiverem a mesma corrente, elas estão em série. Ah, mas você pode falar, ah, mas B e C também está com a mesma corrente. Não, eu falo a mesma corrente do circuito, da bateria. Aqui a corrente teve que dividir, ó, nesse ponto aqui, ó. Ela dividiu aqui, então ela vai passar em alguma coisa que está em paralelo. Depois ela junta de novo. Mas eu falo, a corrente total, ela passou na lâmpada D e passou aqui na lâmpada A. Então essas duas lâmpadas estão em série. Se eu já quiser calcular elas aqui, eu posso. Juntar as duas, eu posso. E as duas do meio estão em paralelo. Então o primeiro objetivo aqui é calcular a resistência. Depois eu vou para os exercícios, gente, aí os exercícios vão ficar fáceis, tá? Aqui eu vou explicar como se eu estivesse explicando a teoria. A primeira coisa aqui é calcular a resistência em resultante. Por quê? Eu preciso jogar nessa fórmulazinha aqui, ó, VRI, tá? Eu preciso jogar nessa fórmulazinha aqui. O V, que é a voltagem, eu já sei qual é, tá? A voltagem é de 3 volts, que é a bateria. Eu não sei qual é a minha resistência e não sei qual é a minha corrente, tá? Então, primeira coisa é calcular o R total, tá? Primeira coisa, tá certo? Bem, eu posso começar de onde eu quiser. Se eu juntar essas duas do lado aqui, ó, eu já posso juntar porque elas estão em série, mas eu gosto de começar de dentro para fora. Eu acho mais fácil. Vou juntar essas duas aqui que estão em paralelo. Ó. Como elas estão em paralelo, deixa eu voltar aqui. Posso ir lá, bonitinho, 1 sobre RP, porque está em paralelo, né? 1 sobre R de B, mais 1 sobre R de C, fazer esse negócio todo. Tá certo? B e C. Tirar o mínimo e tudo mais. Só que como elas são iguais, eu vou encurtar o caminho aqui e vou pegar uma só e vou dividir pelo tanto que tem. Pegar uma, são iguais, eu posso fazer isso. E dividir vai dar na mesma. Então vai ficar 2 dividido por 2. Já resumi ela em uma resistência só de 1 ohms. Então agora eu estou falando de um circuito bem mais simples. Já ficou mais simples, né? Continua essa daqui, que é a A. Essas duas eu acabei de juntar, virou uma de 1. Virou uma de 1 ohm, que é a que eu juntei B com C. E aqui do lado eu não mexi não, que é a D. Aí isso aqui desce, vai para minha bateria, polo negativo do lado de cá, positivo do outro lado. Tem a chavezinha aqui, que está ligada, e pronto. Aqui é 2 ohms, aqui é 1 ohms, e aqui são 2 ohms. Meu circuito agora está todo em série, todo em série. Então, como ele está todo em série, é mais fácil de calcular, basta somar todo mundo. 2 mais 1 mais 2. Então, minha resistência total, equivalente, enfim, né? Ela é 5 ohms. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a resistência total e eu calculei aqui, ó. Beleza? Agora eu posso jogar lá na minha fórmulazinha VRI, ó. A resistência é 5 vezes I, que o meu segundo objetivo é sempre calcular a corrente. Então vai ficar 3 dividido por 5, 0,6 amperes. Então, minha corrente é de 0,6 amperes. Beleza? Geralmente é isso que eu pergunto. Qual que é a resistência total e qual que é a corrente total. Então aqui eu tinha 0,6 amperes, tá? Aí essa corrente dividiu, 0,3 amperes veio aqui para cima e 0,3 amperes veio aqui para baixo. Ó. Juntou de novo para passar na última lâmpada. Tá certo? Opa, amperes. Aí juntou de novo para passar na última lâmpada. Então, aí Joaquim, eu volto na sua pergunta, né?
Aqui seria 0,6 coulombs, né? Aí ele está carregando menos de, né? Se fosse um, estaria carregando 3 joules. Então ele está carregando um pouco menos, né? Ele está carregando, na verdade, 60% disso aqui só, né? De 3. Ele está calculando aí é, 1,8 joules. Então, desse 1,8 joules, alguma quantidade ficou aqui, ó, tá? Alguma parte desse 1,8 joules ficou aqui e assim por diante. Vamos ver quanto que ficou. Eu tenho 3 volts aqui, ou seja, 3 joules por coulomb. Mas não é tudo isso que está saindo, não está saindo um coulomb, né? Então vamos lá. Eu poderia também perguntar o que? Além de perguntar a resistência total e a corrente total, eu poderia perguntar qual que é a tensão específica. A tensão só no carinha A ou só no carinha D. Carinha A e D é a mesma coisa. Se eu calcular para um, automaticamente eu sei para o outro. B e C, se eu calcular para um, eu sei quanto que é para o outro. Então, por exemplo, vou na ordem aqui, ó. Vou calcular para o D. Eu posso jogar o VRI só pro resistor D. Essa formulazinha ela é geral ou específica, né? Eu uso ela do jeito que eu quiser, tá? Então eu quero saber a voltagem no carinha D, só no carinha D. Eu vou pegar a resistência dele vezes a corrente que está lá, ó, 0,6. Então eu sei que lá tem 1,2 volts, tá certo? Lá tem 1,2 volts, que é 1,2 joules para cada coulomb, né, que eu mando para lá. Então tá aqui, ó. A soma, para ver se eu não estou fazendo bobagem, a soma das voltagens todas tem que dar 3, tá? Eu posso jogar o VRI. Então quer dizer que aqui eu tenho 1,2, para evitar a conta, né? 1,2 volts. A outra resistência é a mesma coisa, está passando a mesma corrente e tem a mesma resistência. Então aqui eu nem preciso calcular. Aqui também vai ser 1,2 volts. Então já tem 2,4 do lado de fora. Quanto que está faltando para inteirar os 3 aqui? Tá faltando só 0,6 volts, que tem que ser a voltagem daqui. Só para conferir, eu jogo o VRI para o carinha B. Só para conferir ali, tá? Só para conferir. Então, qual que é a voltagem no carinha B? É a resistência dele, né, que é 2, vezes a corrente que está passando lá, que é 0,3. Então, vai dar 0,6 volts. Então, tá aí a voltagem. Como está em paralelo com C, é a mesma que passa em C. Tá? É a mesma que passa em C. Tranquilos? Qualquer coisa é só falar, galera. Ninguém falar nada, eu vou achar que tá tudo ótimo, né? Então, eu achei 0,6. Não é 0,6 mais 0,6 não, tá? Porque como eles estão em paralelo, eles compartilham os 0,6 volts, porque eles estão ligados nos mesmos pontos, ó. Então eles compartilham. Esse D não, ele tem 1,6 só para ele, esse aqui tem 1,6 só para ele, 1,2, né, perdão, só para ele, 1,2 só para ele, e esses dois aqui compartilham 0,6. Se você somar tudo, você vai achar os 3 volts aqui da bateria, só para você ter certeza que tá tudo ok. Beleza? Tranquilos? Tudo beleza aí? Otávio chegou depois aí, tudo beleza? Então, Tudo sim, Carlos deixa Magno, obrigado. Deixa eu salvar aqui. Até bom que você me lembrou aqui. Salvar minha chamada aqui. Fechou. Tranquilos? Então tá aí. Então tem alguns exercícios desse nível aí para resolver com vocês aí, beleza? Esse aqui eu resolvi não, né? Vou pegar um mais simples aqui. Que é muito complicado. Eu já falei de potência, vou pegar uma questãozinha do Enem aqui. Essa daqui eu acho que ela é tranquilinha, dá para resolver antes do horário acabar aí. Tá certo?
eles tiram muita questão, muita coisa desse carinha aqui, ó, gref, demais, tá? Eu perdi o. Depois eu vou mostrar numa outra oportunidade que eu coloquei a coleção toda do gref lá na plataforma, tá? A versão do aluno, essa imagenzinha mesmo está lá. Quando ocorre um curto-circuito, como ele mostrou aqui, ó, né? Parece que o fio encostou e montou um curto-circuito aqui. Ó. A corrente faz assim, aqui, vou lá esquentar água, nada. Se um fio encosta no outro aqui, ela volta daqui mesmo. E no que ela volta daqui mesmo, né, a resistência, você não passa na resistência, a resistência fica zero, né, porque você não passa lá. Então ele puxa o máximo de corrente. É por isso que queima muito. Vocês vão ver algo semelhante lá com Bombril na experiênciazinha que eu passei lá para vocês, beleza? A do Bombril, não sei como é que vocês estão de prova, eu queria que vocês fizessem ela até sexta-feira, ela é muito tranquila, tá? Muito tranquila. Então, quando ocorre o curto-circuito em uma instalação elétrica, como na figura, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, diminui demais, estabelecendo nele uma corrente muito elevada, tá? Vamos tentar resolver ela aí, que não vai dar tempo mesmo. O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento de corrente, pode ocasionar incêndios, tá? Que seriam evitados instalando-se fusíveis e disjuntores, que interrompem essa corrente elétrica, tá? Quando a mesma atinge um valor acima do especificado nesses dispositivos de proteção. Se não te dá uma aulinha antes, não é o Enem, né? Então te deu uma instruçãozinha aí. Suponha que o chuveiro foi instalado em uma rede de 110 volts, tá? Em uma residência. E possui três regulagens de temperatura. Uma é os 110 watts, né? Se for, sei lá, verão. A outra no 240 watts. E a última 3.200 watts. Gente, geralmente é 5.500 watts no inverno aqui, ó. Isso aqui você está passando frio, um diamantinho. Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das três, né, posições de regulagem de temperatura sem que haja riscos. Qual deve ser o valor mínimo, tá? Mínimo, adequado do disjuntor? Qual o disjuntor que eu coloco? Um que proteja até 20, 25, 23, 30, 40 amperes. Então vou ter que fazer esse cálculozinho aí, tá? Lembrando que vai ficar para a próxima aula, né? Lembrando que potência é voltagem vezes corrente, tá? A voltagem, ele já me falou três voltagens, né? 2000, 2400, 2100, 2400, 3200. E ele quer saber qual é, ele quer que as três funcionem. Então você vai falar, vai escolher qual potência a maior possível para ele funcionar. Não adianta você fazer os cálculos para as outras duas e não vai funcionar no inverno, tá? Aí você vai descobrir qual que é a corrente, né? A voltagem, ele já falou aqui que é 110, aí fechou. Aí não vou fazer nada agora não, vou deixar para próxima aula. Tranquilos?